Você no Brasil. Uhum. No Sim. Brasil. Eu gostaria muito de saber o que você mais gosta da sua cultura, gosta demais da sua cultura. Nossa, a resposta é difícil. Eu depois quero te perguntar algo parecido. Eu gosto muito da cultura brasileira. Eu acho que. Não, tá. Eu acho que eu tenho uma resposta simples, que é eu adoro como os brasileiros conseguem trazer leveza para os problemas da vida, né? Então, aqui no Brasil e Colômbia, né, nós sabemos de todos os problemas sociais e dificuldades que nós passamos, e o brasileiro tem esse talento para improvisar outras soluções, que é o que a gente chama também de jeitinho brasileiro, né? Tanto é que no nosso vocabulário de português, que é do português brasileiro, se você for para Portugal, não vai ter essas palavras. A gente tem inúmeras palavras que representam essa arte de improvisar, né? Dar um jeitinho, gambiarra, tem sempre mil maneiras de expressar isso. Então, eu acho que isso é lindo, assim, porque aí, assim, eu acho que tudo tem dois lados na vida, né? O lado positivo eu acho que é essa capacidade de pegar algo difícil e ressignificar para algo mais belo, ou pelo menos mais leve. E tem um lado ruim que é um pouco esse estereótipo negativo que às vezes as pessoas têm dos brasileiros, que é um pouco de desinteresse por coisas sérias, sabe? Então, por exemplo, o Rio de Janeiro é muito assim, eu sou do Rio de Janeiro, né? E aqui é muito assim, até fora do Rio de Janeiro, dentro do Brasil, por exemplo, São Paulo, outras cidades, tem um pouco esse estereótipo negativo de carioca, não quer saber de trabalhar, essas coisas assim. Que é lógico, é um estereótipo, né? Não é algo que é verdadeiro, né? Exatamente, mas que é um pouquinho assim, se o carioca puder escolher entre ir à praia, apreciar a vida e trabalhar, ele vai escolher apreciar a vida. Uhum. Eu acho que é isso. Deu Pero para me entender? e isso é uma boa forma de ver a vida. Eu gostei muito do Brasil, pela mesma razão. Eu acredito que a gente no Brasil são muito alegres, eles gostam muito de curtir, de desfrutar, eles gostam muito das praias, a festa. Eu gostei muito. Visitou o Brasil? Eu visitei Aonde exatamente, assim? Rio, No Rio mesmo? Ah, legal. Rio. Eu visitei São Paulo mesmo. Hum. Hum. Eu gostei muito do Rio. Eu prefiro Rio. É. Ok. O que você acha das pessoas, não das pessoas, da cultura do São Paulo? Do São Paulo. Então, aqui existe essa brincadeira cultural. Talvez você tenha visto isso, né? De São Paulo versus Rio. Eu levo na brincadeira. Acho que a maioria das pessoas leva na brincadeira. E eu acho que, na verdade, vem muito mais de preconceito de cariocas por paulistas do que o contrário. Geralmente, os paulistas tratam melhor os cariocas do que vice-versa. É o que Uhum. eu já ouvi falar. Eu acho eu acho que é isso. São Paulo, vamos dizer assim, é a única cidade séria assim do Brasil, né, que tem negócios e vida cultural, assim. Então tem esse lado cosmopolita, esse lado de ser uma cidade muito grande, que é muito interessante, né? Que você tem acesso a coisas do mundo todo. No Rio também, né? Mas São Paulo mais. É, E tem essa coisa que eu também acho que tem dois lados, que é uma seriedade maior em fazer as coisas. Então, assim, por um lado, é um pouco assim, é o que os cariocas muito sério, tudo muito trabalho, muito certinho, né? E aí tem esse lado que eu acho que é um pouco assim, muito workaholic demais, Uhum. mas tem um outro lado que é um compromisso com as coisas, que isso eu sinto falta às vezes no Rio. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito pontual. Eu Uhum. acho que isso é uma questão de respeito e também
de profissionalismo, porque assim, você pode ser muito bom no que você faz, independente da área que você atue, mas se você não tem essas coisas que são fundamentais para qualquer profissão, que é ser pontual, ser respeitoso, não sei o quê, você não vai se dar bem, né? Você não vai conseguir ter uma vida boa profissional sem essas características. E você pode ser excelente. E aí, às vezes, as pessoas vão até, ok, tudo bem, ele é muito bom no que ele faz, tudo bem que ele chega atrasado. Às vezes acontece. Mas a maioria das vezes você acaba se prejudicando, né? E isso eu sinto falta no Rio de Janeiro, sabe? Você marca uma hora, é tal hora. Aqui no Rio de Janeiro, cara, horário é um, é um espectro, né? Uhum. Então, assim, as pessoas toleram muito atraso, é, é normal um pouco essa falta de seriedade com o trabalho. E é isso, eu acho que tem lados bons e ruins disso. Uhum. Mas é isso, eu acho que é um povo muito diverso e muito interessante também o paulista, né? Eles tiveram muita imigração, então São Paulo não é só sobre os paulistas, é sobre os nordestinos que migraram para São Paulo, os italianos, né? Tem muito descendentes de italiano em São Paulo, tem muito descendentes de japonês em São Paulo. Eu não sei se você sabe disso, mas o Brasil é o segundo maior lugar do mundo de comunidade japonesa fora do Japão. Então, é o Japão, e depois, o segundo maior lugar do mundo que tem japoneses é o Brasil. Olha que coisa louca. É louco, que legal. Isso é legal, eu não sabia disso. É interessante. Eu gostaria de saber o que você acha do Brasília. É popular ou... Então, não é tão popular. Por exemplo, eu nunca estive em Brasília. Eu até gostaria de ir para ver como é que é e tal. E Brasília, eu não sei se você sabe, mas é uma cidade muito recente, né? Uhum, Historicamente falando. Brasília foi inaugurada em 1960. Então, é uma cidade que é toda planejada, né? Ao contrário do Rio. Rio é caos, né? uhum, Urbanicamente falando, assim, é um caos, né? As construções, né? Saneamento básico, assim, coisa assim que é muito uma bagunça. E Brasília não, Brasília foi toda planejada, ela é toda, tem as áreas todas certinhas né? Então tem área residencial, área comercial, né? Mas eu não conheço tanto, assim. E aí, é, eu até gostaria de falar mais. Se eu conhecesse melhor, eu falaria mais. Mas, assim, geralmente o que as pessoas acham de Brasília é associar com política, né? Então uhum. associam essa coisa de. Porque é lá onde vivem os políticos. Acho que é isso, assim, basicamente. Eu até gostaria de poder falar mais, mas eu acho que Brasília as pessoas associam muito a política, a esse lado chato do Brasil, né? Chato que eu digo assim, não que eu não acho política chata, eu gosto de política, mas esse lado chato de não é um lugar que você pensa para ir para visitar, entendeu? Para ir fazer turismo, né? Tem lugares em volta de Brasília, que Brasília ela fica num planalto no centro do Brasil, que antes não tinha nada lá, nada, nada, nada. Era um deserto, não tinha nada. Só que em volta, né, em lugares próximos, tem lugares incríveis, assim, de natureza, com cachoeira e, sabe, Uhum. místicos, né? Lugares assim com é, com esse lado, assim, bem mais espiritual, mais místico, mais natureza, né? Mais alternativo. Aí é isso, assim. Mas você pergunta porque você gostaria de visitar Brasília? Eu gostaria muito, eu gostei muito da cultura. Para mim, isso foi uma cultura muito vibrante. Eu gostei muito da comida, as praias, as festas. Mas eu gostaria de saber mais ou quais são seus planos para fazer em Brasil, ou o que você gosta demais do Brasil, do fazer, ou eu não sei. É, eu sou músico, né? Acho que você deve ter visto isso no meu vídeo, na minha descrição.
Eu trabalho principalmente como músico. É, Hoje em dia eu estou bem diverso até, né? Porque é isso, ser artista é muito complicado, mas eu sou muito apaixonado pela quantidade de manifestações culturais que a gente tem no Brasil, né? Então, assim, só de músicas, de ritmos, de gêneros musicais, a gente tem uma infinidade, né? Eu não sei se você ouviu, desculpa, eu não sei se você ouviu aqui no Brasil forró. Você ouviu? Não, Não? não. Ah, o Brasil é mais conhecido pelo samba, né? Pela bossa nova e tal. É, mas o forró, por exemplo, é um dos ritmos mais celebrados ao redor do Brasil, assim. Se você vier para o Brasil, por exemplo, em junho e julho, você vai ver uma infinidade de festas que a gente chama de festa junina ou festa julina, né? Uhum. Que celebram o forró, que é esse também. Forró, na verdade, é um conjunto, né? Não é só um gênero musical ou um gênero de dança. Ele é um conjunto de vários gêneros musicais e danças específicas. E, enfim, isso tem no Brasil inteiro, principalmente no Nordeste, mas tem no Rio de Janeiro e tal. E eu tô dando assim um exemplo que nem é o que eu conheço mais, que é o forró. Assim, eu gosto, mas não é o dos que eu mais gosto. Mas é só para dar um pequeno exemplo de quanta coisa interessante tem, assim. Então, por exemplo, eu tenho quatro irmãos e três deles moram fora do Brasil. Eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos, um que mora na Alemanha e a minha mais nova, minha irmã mais nova, ela está morando na Argentina agora. Os meus irmãos, eles sempre ficaram tentando me convencer, não, saia do Brasil, vai para a Europa, tem mais oportunidade, né, para músico. E tem, né, nessa questão econômica, né? Mas eu nunca consegui porque eu adoro isso, sabe? Eu adoro estar aqui, eu adoro respirar a nossa cultura, eu adoro isso que se mistura na arte e na cultura do dia a dia das pessoas, que o brasileiro é muito musical, isso é muito legal de vivenciar, sabe? O carioca é muito musical. Então, assim, o carioca tá sem fazer nada, ele já tá batucando, ele já tá, sabe? Tem um pouco disso que eu acho fascinante. Uhum. Que bom, que legal. Que E por que que você veio? Você já veio mais de uma vez para o Brasil ou uma vez só? Uma vez só. Eu fui no Brasil, eu estive em Brasil porque esse foi meu sonho. Eu queria conhecer mais sobre a cultura e foi minha primeira vez viajando fora de Colômbia. Foi uma experiência difícil para mim, mas eu gostei muito, porque eu viajei sozinha e foi meu primeiro país e foi difícil. Foi difícil, mas Foi difícil? eu gostei. Uhum, eu gostei. Mas eu gostei no Brasil. Uhum. E você já tinha, então, você falou que era um sonho, né? Então você já tinha uma relação com o Brasil antes? Era uma coisa Não, que você já queria? Não? Ah, não. tá. E por que Foi. você decidiu vir para o Brasil? Brasil, eu fui para Carnaval. Ah, tá. Eu queria conhecer mais de carnavais. Eu desfrutei dos carnavales. Eu brinquei muito nos carnavales. Ah, curti muito. Ah, por isso eu fui no Brasil. Uhum, Ah, entendi. uhum. Se você vir para o Brasil e não gosta do carnaval, provavelmente você não vai gostar do Brasil. Mas assim, não, eu tô brincando, né? Tem muitos brasileiros que não gostam muito. Tem pessoas que preferem até as festas juninas, como eu falei, né? Uhum. Eu, por muito tempo, eu não gostava de carnaval porque eu tenho um pouco de dificuldade em estar em lugares com muita gente. E aí eu resisti um pouco a isso, mas aí eu fui começando a me apaixonar. Depois que eu entrei para a faculdade, né? Principalmente porque a faculdade é um lugar que é muito diverso, tem muita gente, e aí você está conhecendo várias pessoas novas, aí você não vai deixar também de curtir. Aí eu comecei a apreciar, eu comecei a gostar disso e vi que
a minha parte de não gostar de estar em lugares muito cheios, né? Não me atrapalhava tanto assim no carnaval. Você meio que abraça, né? Você só vai, né? O carnaval você tem que deixar um pouco ser levado por ele, né? Não Uhum, tanto, né? Porque você também você não volta mais. Mas você tem que abrir um pouco o coração, sabe? E isso é muito legal. Acho que o carnaval é uma boa catarse, assim, é como se fosse tudo que é o Brasil, só que elevado à décima potência, né? Então, é claro que o Brasil não é carnaval o ano inteiro, mas você também nunca viu o brasileiro tão livre, assim, tão livre, tão assim, se sentindo onde ele deveria estar do que no carnaval, assim. A maioria das pessoas eu sinto muito isso. Tem muitos amigos que não gostam, tá? Que não vão por obrigação quase, porque tudo para no Brasil. Você- ou você fica. Carnaval você tem três opções. Ou você vai ficar trancado em casa, sei uhum, lá, fazendo o que você quiser, ou você vai curtir o carnaval, ou você vai viajar. E aí você vai viajar para um lugar que vai estar tendo carnaval também. Ou você pode ir para o mato, né? Ir para a natureza e tudo mais. Então, o Brasil para no carnaval. E é isso, assim, eu acho que essa alegria de viver é algo muito bonito, assim, e você vê todo mundo de fora do Brasil, principalmente a Europa, que é mais frio, né, Estados Unidos, as pessoas se impressionam com isso, mas que não é só do Brasil não, né, eu acho que a América Latina tem um pouco dessa energia alegre, né, acho que poderia dizer o mesmo dos colombianos, talvez, né? De ter essa alegria. Então, não sei se tanto quanto no Brasil, mas eu acho que é uma coisa nossa, assim, da América Latina, de ter essa energia, essa força de viver, né? uhum. Eu achei que os brasileiros não conhecem muito da Colômbia. Verdade, é. Foi estranho para mim. Ou, porque você acha que isso passa? Porque nós estamos muito Muito pegados, próximo. né? É. Porque você acha que os brasileiros não conhecem muito da Colômbia? Ah, isso eu acho que é uma grande, é um dos maiores erros, assim, que nós temos. Eu acho que acho que tem um fator principal. Uhum, E é minha opinião, né? Você pode discordar, eu não sei como é que é o seu pensamento, mas eu acho que é algo político mesmo, assim, porque eu acho que tem a ver com o fato de nós sermos colonizados, né? Tudo bem, a gente não é mais colonizado por Portugal e Espanha, mas a gente é culturalmente, ao menos, colonizado pelos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, se você vai no cinema no Brasil, 80% dos filmes, no mínimo, são filmes dos Estados Unidos. É mais do que filme brasileiro, né? Não é nem só de cultura América Latina, é do Brasil, né? É, então, por exemplo, filmes colombianos, né? Música colombiana são coisas que não circulam na nossa cultura. No máximo, a gente tem acesso à cultura argentina. Por exemplo, os filmes do Ricardo Darín e tal, são as coisas que são mais conhecidas geralmente. Se você conversar com um brasileiro, ele vai saber quem é o Ricardo Darín, talvez, né? Mas eu acho que é um projeto mesmo para que a gente não tenha essa união, né? Porque imagina se os nossos países fossem unidos, né? Enquanto povos, né? E que eu acho que o brasileiro tinha que aprender a falar português na escola. Tinha que. A gente aprende um pouquinho. Se você vai em escola particular, talvez você tenha um pouco mais. Eu estudei um pouquinho de espanhol na escola, mas é muito mais inglês do que espanhol, por exemplo. Então, eu acho que, infelizmente, é meio que um projeto mesmo é, colonial mesmo para que a gente não tenha essa união, né? Porque se a América Latina descobrisse essa força de união, eu acho que ia ser uma ameaça para os Estados Unidos, né? Eu sinto um pouco que é isso, sabe? Porque não faz sentido nenhum, né? Nós somos países vizinhos e temos tão pouco acesso um ao outro, né? Eu acho que isso é uma tristeza, na verdade. hum. Mas eles conhecem muito do Pablo Escobar. Ah! Nossa, cara, coitado, coitado dos colombianos, viver por esse estereótipo, cara, é horrível.
Cara, basicamente, infelizmente, basicamente, vai ser a única coisa que qualquer brasileiro vai saber sobre a Colômbia, vai ser associar a isso, né? Isso é muito triste, isso é muito triste. Uhum. Mas eu acho que também, pelo menos as pessoas que não sabem tanto, a maioria das pessoas vão estar mais dispostas a conhecer mais do que só ficar com esse estereótipo, drogas e tudo mais. Até porque é isso, o Brasil também. O Brasil também é completamente envolto nos problemas de drogas. Então, é, é um pouco isso, infelizmente. Eu queria te dar uma resposta diferente, mas infelizmente é isso. As pessoas vão falar de Pablo Escobar. Eles, Ainda mais porque eles fizeram a série Narcos, né? E quem uhum. fez o Pablo Escobar é um ator brasileiro, que é muito famoso aqui, né? Não sei se você conhece esse ator, o Wagner Moura. Não conozco. Você já ouviu falar na série Narcos? Ah? Não, eu não conozco. Uhum. Tá, é uma série da Netflix dos Estados Unidos. E aí é isso, essas coisas bem, bem de americano, né? Chama um brasileiro para fazer papel de colombiano, tipo, nada a ver. Ele nem falava espanhol, assim. Eu não vi a série, mas esse ator é muito famoso aqui. Então, assim, já tinha muito esse estereótipo desde os anos 90 de Pablo Escobar, não sei o quê. E aí voltou quando fizeram essa série aí, Narcos, porque é isso, aí ficou famoso aqui e tal. E aí é isso, é outra coisa cultural, né? Você vai ver filme, série sobre a América Latina, é sempre tráfico, violência. Brasil, então, os filmes mais famosos brasileiros é tudo tráfico, violência, morte. E é isso, acho que é um projeto cultural mesmo, infelizmente, assim. Eu acho que eu não vejo como sendo ao acaso, sabe? Eu vejo como sendo. É como as pessoas querem que seja mesmo, né? Eu achei que isso foi da mais grande coisa que eles poderiam conhecer do Colômbia. Hum. Mas eu gostei muito. As pessoas falaram para mim que se eu sou familiar do Pablo Escobar. Ai, meu Deus, que horrível. É, claro, a Colômbia é um país gigantesco, com milhões de pessoas, aí você vai ser, por acaso, relacionado com o Pablo Escobar. Nem faz sentido. Yeah. Yeah, mas eu gostei. Eles são muito alegres, muito de boa, muito de boa. Brasil é um país que está em meu coração. Eu Que gostei, legal. eu gostei muito. O que mais? E isso, estou muito contenta, muito prazer de te conhecer. Eu gostaria de ficar mais aulas com você, você tem muito conhecimento. Eu gostei muito. Que bom. Uhum. Ó, Eu fico espero que feliz, Sandra. você tenha um muito bom dia. Ok? Obrigado. Ó, Uhum. fica à vontade, eu estou à disposição. E é isso. Só para assim, finalizar essa coisa, porque eu achei até um pouco triste terminar com essa questão dos estereótipos da Colômbia ser associada a Pablo Escobar. Mas eu espero que um dia isso seja revertido. E se você vier mesmo para cá, espero que tenha uma ótima experiência aqui. E é Uhum. isso, prazer te conhecer também, tá, Sandra? E estou à disposição aí quando quiser marcar outra aula, tá bem? Ok, eu acho que sim. Bom dia para você.